Elon Musk planeja colonizar Marte, e isso já não é novidade para muitas pessoas. Já existem muitas pessoas interessadas e que já estão se voluntariando para participarem do processo de colonização de Marte. Caso você esteja pensando nisso, assista esse vídeo até o final e conheça a perturbadora mensagem que o bilionário Elon Musk lançou recentemente sobre seu plano de colonização do planeta vermelho. Mas o que foi que Elon Musk comentou sobre a proposta de colonização de Marte e por que isso tem deixado muitas pessoas aterrorizadas? E antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal caso você ainda não seja inscrito e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. E também não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Muitos se perguntam sobre o que é necessário para que a colonização de Marte se torne mesmo possível. Elon Musk tem persistido em descobrir todas as respostas nos últimos anos para as questões voltadas ao plano de colonização de Marte. Desde o século XIX, o homem vive com a ideia e a imaginação de viver em Marte. E foi no século XIX que o americano, matemático, autor, empresário e astrônomo amador Percival Lowell alimentou especulações de que existiam canais em Marte e que estes canais haviam sido construídos por extraterrestres com uma inteligência avançada. Com base nessa especulação de Lowell, seria então possível que um grupo extraterrestre pudesse ter descoberto uma maneira de viver em Marte? Mas se o astrônomo amador estivesse correto, como seria viver em Marte? Elon Musk tem enfrentado inúmeros desafios para levar o primeiro ser humano a Marte. E inúmeras perguntas têm surgido sobre como seria esse primeiro contato. Em 1965, muito antes de Elon Musk iniciar seus ousados projetos de corrida espacial, a nave espacial Mariner 4 da NASA foi quem realizou a primeira bem-sucedida aproximação ao planeta Marte, enviando as primeiras fotografias da superfície do planeta vermelho. Mas foi em 1971 que os soviéticos, com a sonda espacial robótica Marte 3, conseguiram com sucesso serem os primeiros a realizarem um pouso suave em Marte, transmitindo imagens do planeta à Terra. Dessa época para cá, muitas outras missões foram enviadas a Marte, assim como a operação de 4 veículos espaciais marcianos, que são eles a Perseverance, a Curiosity, a Sojourner e a Spirit. Uma das missões marcianas mais especiais é a da nave Mars Odyssey, que realizou o mapeamento completo de todo o planeta vermelho. A NASA está trabalhando com o objetivo de enviar uma missão tripulada a Marte até a metade da próxima década, o que não coincide com os planos de Elon Musk, que quer essa primeira missão tripulada acontecendo ainda nessa década. Não está decidido qual seria o melhor ponto do planeta Marte para receber o primeiro pouso de uma nave espacial tripulada. Muitas dificuldades para encontrar o ponto ideal de pouso estão aparecendo e ainda irão aparecer, pois, assim como no planeta Terra, Marte recebe diferentes estações, principalmente devido à sua inclinação sobre seu eixo, além dos efeitos sazonais influenciados pela sua órbita. O hemisfério sul de Marte é direcionado para longe do Sol quando o planeta está mais distante dele, trazendo invernos muito mais rigorosos e verões muito mais abrasivos que os do hemisfério norte do planeta. Imagine se o primeiro estabelecimento de colonização de Marte seja no hemisfério norte do planeta. Neste ponto, haveria cerca de 7 meses só de primavera, 6 meses só de verão, aproximadamente 5 meses de outono e apenas cerca de 4 meses de inverno. Sim, você não está fazendo contas errado. Somados, todos os períodos destas estações de Marte ultrapassam os 12 meses. Isso acontece porque em Marte, um ano equivale a 1,88 ano da Terra. Você sabe qual a temperatura média de Marte? Em Marte, a temperatura média é de aproximadamente menos 60 graus Celsius. E por mais que você acredite que seria possível iniciar uma colonização sob essa temperatura média, saiba que a oscilação de temperatura em Marte é aterrorizantemente maior que a da Terra, podendo variar de menos 126 graus Celsius no inverno, próximo aos polos, a 20 graus Celsius no verão, próximo do Equador. E essa oscilação pode ocorrer em uma mesma semana. Outro fator que torna-se perturbador aos futuros colonizadores de Marte são as extremas tempestades de poeira, que em alguns casos são capazes de cobrir todo o planeta em questão de dias. Essas tempestades de poeira podem incapacitar o funcionamento de equipamentos eletrônicos e de instrumentos movidos à energia solar.
As luas de Marte, Deimos e Phobos, também poderão ser inicialmente uma ameaça apavorante aos futuros moradores do planeta, pois podem sair ao mesmo tempo. E durante o dia, as luas de Marte podem eclipsar o Sol, mudando assim, repentinamente, a iluminação de parte do planeta. O que preocupa mesmo o Elon Musk e a NASA em relação à colonização de Marte é como os equipamentos e os humanos levados lá para cima vão sobreviver às devastadoras doses de radiação que castigam o planeta. Como não há um campo magnético global em Marte e uma atmosfera densa para absorver e desviar a radiação, Marte recebe doses letais de radiação. Com certeza, preocupam Musk. Só para efeito de comparação, na Terra, recebemos em média 0,00027 MSV de radiação por hora, o que já torna perigoso para nós a exposição excessiva à luz do Sol. Em Marte, os índices de radiação recebidos pelos futuros colonizadores poderá variar de 30 a 60 USVs por hora, o que significa que em Marte você receberia em média 220 mil vezes mais radiação que na Terra. Apenas segundos de exposição a essa radiação em Marte já seriam os suficientes para correr sérios riscos de câncer e dano ao sistema nervoso. E se mesmo assim, por algum motivo, alguma pessoa se expor à atmosfera de Marte sem o seu traje espacial, isso será letal. Com um ar muito mais rarefeito, as dificuldades para se respirar sozinho serão enormes, levando à morte em alguns minutos. Mas e aí? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ajude-nos a chegar aos 1000 inscritos. Inicialmente, uma futura colônia em Marte irá depender muito de uma comunicação direta com a Terra. Mas há um problema. Uma mensagem enviada de Marte à Terra pode levar até 15 minutos para ser transmitida. E isso não é algo muito agradável em uma situação extrema de emergência. Mas se Elon Musk e os futuros colonizadores conseguirem suportar e controlar todas estas adversidades, há lugares em Marte que serviriam para visitas turísticas. Há lugares que se tornariam grandes parques. Um exemplo disso seria o Olympus Mons, sendo ele o vulcão mais alto do Sistema Solar, com aproximadamente 25 quilômetros acima de suas planícies vizinhas. Com certeza, esse vulcão proporcionará uma incrível vista da paisagem de Marte, podendo se tornar um ponto turístico no planeta vermelho. Outros pontos de Marte também poderiam se tornar atrativos pontos turísticos aos futuros colonizadores, como, por exemplo, o Vale Marineris, que é um sistema de vales enormes sobre a superfície de Marte. Outro ponto que também poderia ser atrativo aos visitantes seria o Viking Landers, ou as gigantescas calotas polares de Marte. Obviamente, nem os pontos mais atrativos do planeta vermelho deixam de apresentar suas extremas adversidades não tão convidativas aos humanos. Isso porque a gravidade de Marte corresponde a apenas 38% da gravidade da Terra, o que dificultaria muito, ao menos inicialmente, a locomoção dos colonos pelo planeta vermelho, sendo necessária uma espécie de reaprendizado do andar, correr ou outros movimentos rápidos. A fina atmosfera de Marte também dificulta e irá dificultar muito o pouso de naves espaciais em Marte. A NASA encontrou muita dificuldade para se baixar a nave Curiosity Rover até a superfície marciana. Quando comparado o peso da rover a uma nave espacial, estamos falando apenas de uma fração do peso. Naves espaciais que farão parte do processo de colonização do planeta irão enfrentar grandes problemas para atravessar a velocidades supersônicas a atmosfera de Marte, pois o material de composição destas futuras aeronaves precisarão suportar temperaturas altíssimas nesse processo de aproximação. Sem contar que essas aeronaves precisarão conseguir realizar pousos suaves e propulsivos na superfície marciana. Além disso, posteriormente a todo esse processo de chegada, as aeronaves precisarão ser reabastecidas e enviadas de volta à Terra. E foi por isso que Elon Musk foi claro em suas palavras no que diz respeito ao que será a verdadeira realidade de se viver em Marte. Assim,
os voluntários poderão ter a plena certeza de em que eles estão se inscrevendo. Os planos de Musk para os próximos 40 anos é levar mais de 1 milhão de pessoas a Marte. Essa alta quantidade de habitantes seria fundamental para que uma colônia autossustentável se estabelecesse e não dependesse da Terra para nada. A ideia é que essa população cresça e se desenvolva em Marte. Os futuros habitantes serão capazes de produzirem tudo o que precisam em Marte, e um novo tipo de economia surgirá. Mas Elon Musk acredita que tudo isso aconteceria após os colonos pagarem um alto preço, pois muitos destes colonos não iriam conseguir sobreviver ao processo de colonização. É por isso que a empresa de Elon Musk, a SpaceX, não está promovendo nenhuma ação para voluntários ou até mesmo incentivando este voluntariado, pois não tem o objetivo de persuadir ninguém a ir. Seria algo estritamente para aqueles que quisessem se voluntariar. Muitos acreditam que o projeto de colonização de Marte seria uma espécie de programa apenas para grandes bilionários. Musk aponta que a pessoa tem que ser durona para se inscrever no programa, pois essa pode ser uma jornada da qual a pessoa pode nunca mais voltar. Uma vez que a nave for lançada, não existe como voltar. E você pode estar se despedindo de uma boa refeição para o resto de sua vida. E se a pessoa chegar a Marte e quiser voltar, precisaria encontrar disponibilidade para isso e aguardar pela janela de tempo correta para enfrentar uma árdua viagem de volta, o que poderá acontecer aproximadamente a cada 24 meses. E caso consiga retornar à Terra, poderá nunca mais se adaptar às condições, pois o seu corpo e sua mente podem ter sofrido alterações ao ponto de você nunca mais ser o mesmo. Isso poderá acontecer muito em função da gravidade reduzida de Marte, que desgastará e atrofiará o seu corpo, deixando incapaz de realizar muitas das atividades da Terra, por causa da diferença de gravidade. Mas se quiser realmente se voluntariar para ir a Marte, essas adversidades não podem impedi-lo, pois poderá ser uma aventura muito emocionante e gloriosa, caso você consiga sobreviver, disse Musk. Mas seria mesmo válido empreender em algo tão difícil de se imaginar dando certo, como a colonização de Marte? Estaria Elon Musk no caminho correto com a SpaceX? A questão é que Musk não está fazendo isso para oferecer uma nova forma de recreação aos muito ricos. Musk descreve seu projeto da forma com que ele acredita que o futuro da humanidade vai se dividir em duas direções, onde ou vamos nos tornar uma espécie multiplanetária, uma civilização que vive no espaço, ou ficaremos presos em um planeta até algum eventual acontecimento de extinção. Nos últimos anos, ao ser questionado, Musk sempre listou algumas razões pelas quais ele gostaria de colonizar outro planeta. E uma delas é a possibilidade de extinção da raça humana na Terra, sendo essa extinção causada por fatores naturais, como um meteoro inesperado ou uma terrível guerra mundial. Dessa forma, os seres humanos seriam capazes de viver em uma base espacial em outro planeta, escapando assim da extinção. Uma das outras razões pelas quais Elon Musk está tão envolvido com a colonização de Marte é a excitação de se criar uma civilização em outro planeta. Essa possibilidade intrigante de começar algo novo fora da Terra. Musk comenta que nós, seres humanos, somos guardiões da vida, pois criaturas que amamos não serão capazes de construir foguetes e colonizarem outro planeta para salvarem suas vidas em caso de uma catástrofe global. Mas nós, humanos, sim, e poderemos levá-los conosco. Mas até aqui, o que você acha do plano de colonização de Marte ou de outro planeta? Considera essa possibilidade realmente uma salvação para a humanidade em caso de uma catástrofe global que poderia aniquilar a raça humana? Deixe aí nos comentários. Para Musk, o homem não se aventurou bastante ainda no espaço. E após enviarem humanos à Lua, até agora os seres humanos já deveriam ter enfrentado outros planetas distantes. E já faz quase meio século que o homem pisou na Lua. E para ele, nós já deveríamos ter voltado à Lua e criado uma base espacial lunar permanente e ocupá-la por lá. E Stephen Hawking, o físico lendário, também advertiu que, em breve, a Terra pode encontrar o seu fim. E que o homem precisaria colonizar Marte nos próximos 100 anos, pois a humanidade pode não sobreviver às próximas doenças,
mudanças climáticas e a outros problemas que a própria raça humana pode causar para si. Estamos ficando sem espaço e demos ao nosso planeta o dom da mudança climática. E o que assusta é que não há um novo mundo em nosso planeta, e o único lugar para onde a humanidade poderia ir seria para outros mundos no espaço. Musk, junto a cientistas líderes, tem trabalhado em diferentes soluções para o plano de colonização de Marte, como, por exemplo, a dúvida que se surge: como as pessoas pagariam para chegar até Marte? Isso é muito importante, pois esse fundo de capital para financiar essa viagem precisa vir de algum lugar. Musk comenta que as pessoas poderiam financiar sua viagem vendendo a sua casa, que poderia cobrir os custos do transporte. A estimativa de custo prevista por Musk era de $500 mil, mas recentemente comentou em $100 mil. Mas caso você não tenha uma propriedade para vender ou de $100 a $500 mil disponíveis para financiar a sua viagem, Musk tem uma proposta especial para você: um empréstimo pessoal, onde os colonizadores pagariam esse empréstimo com mão de obra para suprir demandas que existiriam na colônia. Mas como 1 milhão de pessoas chegariam a Marte? Musk precisaria de 1.000 naves espaciais para transportar 1 milhão de pessoas a Marte, cada uma transportando 100 pessoas por vez em suas viagens. A SpaceX está desenvolvendo uma nave espacial especial, um foguete completamente reutilizável, com um tempo de retorno incrível entre lançamentos que atinge questões de horas. Musk diz que essas naves aguardarão na órbita terrestre até que a janela de tempo perfeita se abra, para que possam prosseguir viagem até Marte. O combustível para reabastecimento destas naves poderá ser produzido em Marte, viabilizando o processo logístico da viagem de volta. Musk também quer realizar o processo de terraformação do planeta, para que fique mais adaptável e contribua positivamente para o processo de colonização. Esse processo de terraformação é demorado e muito longo. As maneiras de realizar essa terraformação você pode conferir no vídeo que está aparecendo no card logo acima. Uma alternativa caso o processo de terraformação não seja possível e a dificuldade de se adaptar às adversidades da superfície de Marte sejam insustentáveis, seria abandonar as colônias na superfície marciana e levar essas colônias para o subsolo de Marte, construindo moradias abaixo da superfície, onde estariam protegidas da radiação, assim como precisariam de menos energia para sobreviverem e manterem a colônia. Mas como a maioria das representações da vida em Marte mostram a vida sendo construída na superfície do planeta, a ideia principal inicial de habitação em Marte seriam em cúpulas de vidro, formadas por fibra de carbono e painéis de vidro que abrigariam os humanos até que o processo de terraformação seja concluído. E droids de mineração poderiam construir túneis pressurizados no subsolo, conectando essas cúpulas. Mas alguns outros projetos de habitação também estão sendo sondados, como por exemplo, o conceito roly-poly, que pode ser usado para acomodar uma gravidade parcial do ambiente na superfície marciana. O conceito Eden irá fornecer um centro de trânsito e um ambiente de gravidade terrestre simulado, com fonte sustentável de alimentos frescos e materiais naturais. Há também o Argo. Esse conceito tem um propósito duplo. Ele resolve conflitos de gravidade parcial e microgravidade através da criação e aplicação de gravidade artificial. O que sabemos é que Elon Musk tem se dedicado inteiramente ao projeto junto à sua empresa SpaceX e à NASA. E que nos próximos anos, talvez façamos progresso com a missão Marte. E a humanidade dê mais um passo em direção ao espaço, buscando dessa vez um novo planeta para se construir uma nova sociedade, a sociedade marciana. Mas e você? O que acredita que irá acontecer? A colonização de Marte tem mesmo alguma chance de ser bem-sucedida? Você acredita que Elon Musk iria ser uma das pessoas a viajar até o planeta vermelho e participar do processo de colonização? Queremos ouvir a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de inscrever-se no canal para nos ajudar a chegar aos 1000 inscritos. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.